Bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Depois de abraçar aí meia dúzia de gente, pode se sentar, se acomodar para o próximo momento deste culto. Desejo saudar a todos os que estão presentes aqui, participando de forma presencial ao culto desta noite. E também saúdo a todos aqueles que estão conectados a nós pelo nosso link de comunicação, a todas as rádios que estão conectadas, a todo o estado do Maranhão, aos 22 estados brasileiros que temos tido o privilégio de comunicarmos a fé por meio da internet, por meio da TV e pelo meio do rádio, aos 62 países que esta noite estão conectados a nós, aos nossos irmãos que estão na China, os que estão na Nicarágua, os que estão no Japão, enfim, nos 62 países que nós temos tido acesso e construído nossa rede de cristãos virtuais, que estão ligados virtualmente a nós por causa da distância física. E minha saudação fraterna aos que aqui estão. Paz. Tem gente aqui essa noite, imagino eu. Vocês estão aí, né? Então, a paz de Cristo seja sobre vocês. Queridos, eu não vou me alongar. Desejo ir objetivamente à minha reflexão dessa noite. Eu tenho pensado muito seriamente como a vida às vezes é severa com algumas pessoas e diante da severidade de alguns momentos, como é difícil a gente alcançar a solução quando uma tragédia, por exemplo, toma conta da nossa casa, quando nossos relacionamentos são invadidos por um tsunami sem controle, que varre a nossa praia segura. Como é complicado, às vezes, a gente enfrentar situações que são aparentemente mais poderosas e mais furiosas que nós. Como vencer uma tempestade sem precedente, como superar um drama. Isso me preocupa. E hoje eu quero refletir sobre uma tragédia financeira que invade a vida de uma família e que, mais do que uma tragédia financeira, essa tragédia financeira se desemboca numa tragédia social. E eu sempre paro para pensar que na vida nem sempre a gente vai saber o que fazer para solucionar aquele problema. Nem sempre a gente vai saber o que fazer, mas duas coisas você precisa saber: onde ir e a quem procurar. Porque pode estar nesta conexão a chance de você dar a volta por cima. Deus prepara conexões na vida, para que por meio dessas conexões a nossa promoção nos alcance. Deus coloca na vida de amigos nossos soluções que nós não imaginávamos, coisas que nós não podíamos enxergar. Eu quero ler junto com você o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. E eu quero ler este drama de uma mulher viúva. Se você já abriu a sua Bíblia, se não abriu, não tem problema, eu vou fazer uma leitura bem pausada para que o entendimento seja claro. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo,
ele morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em tua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. E assim ela partiu do profeta, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, um minutinho. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. A pergunta feita ao profeta, pelo profeta, a mulher é: o que é que tu tens na tua casa? A resposta da mulher, se você se lembra, é: eu não tenho nada na minha casa. Nossos olhos são muito traidores, sabe, gente? Nossos olhos são muito traidores. Deixe-me dar um exemplo. Eu me lembrei agora que aqui ao lado tem um pé de babaçu. E eu pedi que tirassem esta semente, ok? Para você entender como nossos olhos são traidores. O que é que você é capaz de ver aqui na minha mão? Não todos juntos assim, com muito barulho, não. Vamos um pouco mais de calma. O que é que eu tenho aqui à minha mão? Você vê uma semente de babaçu. Eu vejo uma indústria de cosméticos. Você vê uma semente. Eu vejo óleo de babaçu alimentando a indústria francesa com sabonete, baseado no óleo do babaçu. A nossa cultura extrativista, ela só vê um coco. Porque temos uma mente culturalmente doutrinada a enxergar só o que vemos, não o que está escondido naquilo que estamos vendo. Ao participarmos da mesa eucarística hoje, a maioria dos nossos irmãos olham para o pão e só veem pão, não são capazes de ver o corpo. Olham para o cálice e a única coisa que eles veem é um cálice de vinho, não são capazes de discernir o sangue que está oculto neste cálice. Quando aquela mulher diz: eu não tenho nada na minha casa, é bom a gente lembrar que Deus nunca multiplicará 0. É preciso que haja alguma coisa. Eu olho para o meu quintal, eu tenho um quintal pequeno na minha casa, mas eu tenho mamão para a minha sobremesa, plantado no quintal. Às vezes nós subestimamos o quintal que nós temos, subestimamos o fogão que nós temos, subestimamos os filhos que nós temos, subestimamos a receita da vovó. A receita da vovó.
subestimamos um dom que há em nós, subestimamos o livro que está dentro de nós, subestimamos a história que temos para contar, subestimamos a fórmula que estamos desenvolvendo para libertar uma região inteira, subestimamos a habilidade que possuímos, o instrumento que nós temos, subestimamos a aula que damos, subestimamos as técnicas que nós já possuímos. E esse é um grande problema, quando nós olhamos para o nosso mundo e não conseguimos enxergar nada. Quando olhamos para a nossa igreja e subestimamos a igreja que nós temos. Subestimamos o sobrenome que possuímos, nosso DNA. Quando nós entramos nessa cadeia de subestimação, não resta muita coisa para você mesmo. Eu estou dizendo que esta mulher está vivendo um drama, porque ela se endividou, e o endividamento dela não tinha com que pagar o endividamento. Logo, na cultura da época, seus filhos seriam vendidos como escravos para pagar a conta. E essa mulher entra em pânico, porque seu marido acabara de morrer. Ela não sabe o que fazer, e é assim que às vezes nós vamos nos encontrar, sem sabermos o que fazer. Mas esse não é todo o problema. Não saber o que fazer, pode não ser sua maior tragédia. No caso dela, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia a quem procurar. Ela vai procurar o elo de ligação entre sua necessidade e o milagre. Ela vai procurar quem de fato pode resolver o problema da vida dela. Ela vai estimular o espírito do profeta. E é no espírito da profecia que a sua vida vai ser transformada. É assim, gente, não subestime o que Deus escondeu dentro da tua espiritualidade. Às vezes nós temos a tendência de uma funesta intelectualidade de subestimar o poder da fé. Isso é infantilidade, meninice acadêmica. Quando nós olhamos para o território da fé e subestimamos o que a fé é capaz de gerar na vida de alguém que tem uma necessidade. A fé pode acionar o gatilho do milagre. Todo ser humano que se move debaixo do céu necessitará, numa hora dessa, da presença de Deus na sua vida. Nós vamos nos mover por fé, crendo em Deus ou não crendo em Deus. Você precisa de fé para se levantar de manhã e saber que no fim do dia alguma coisa boa vai acontecer. Ainda que você não tenha o conceito da divindade na sua vida e subestime a presença de Deus, ainda que você não encontre constatações suficientes na sua vida para entender que há um Deus que é soberano sobre todo o universo, você vai necessitar de se mover por esta subjetividade. Vai, no mínimo, passar a acreditar que você pode fazer alguma coisa. Você vai precisar ter fé em você. Então, organize teus mecanismos da espiritualidade e atraia aquele que pode ser o maior norte dentro do teu mundo interior. A presença de Deus, ela não imbeciliza o ser humano, não emburrece o ser humano, não estraga emocionalmente um ser humano. A presença de Deus potencializa toda a criatura humana, porque eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Ele.
E na proporção que nós nos aproximamos dele, aproximamos-nos também desta identidade que é a nossa e que está escondida nele. Quando esta mulher olha para a sua casa e não consegue enxergar nada, na verdade ela está com um elemento que será, tudo que Deus precisa é que você coloque alguma coisa na mão dele. Tudo o que você precisa é aprender a se mover pela humildade, pela simplicidade. Qualquer coisa que você colocar nas mãos de Deus, isso pode se transformar num verdadeiro milagre. Eu me lembro de Moisés. Olha, gente, que loucura é isto. Moisés, ele precisa atravessar o mar. Há uma pressão infernal. E infelizmente, às vezes a gente só se move por meio de pressão, não é? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Sabe qual é o pior momento de você tomar decisões consequentes na sua vida? Quando você está sob pressão. O melhor momento para você tomar decisão na sua vida é quando você não tem que tomar. Faz sentido ou eu estou doido aqui? O problema é que às vezes a pressão, ela rouba os nossos melhores sensos, rouba nosso senso de orientação. A gente não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, e vai castrando os nossos melhores sensos orientadores. Mas quando você não está debaixo de... Sabe qual é a melhor maneira de você começar um relacionamento afetivo? É quando você não precisa de ninguém do seu lado. Não gostaram de ouvir. Ei, filha, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Experimente se apaixonar por um cara carente. Vai dormir na praça. Suas escolhas. Meu Deus do céu. Parece que os poetas às vezes têm razão, não é não? Mas tudo bem, deixa para lá. Você não está acreditando mesmo no que eu estou te falando? É que Moisés vai ter que tomar uma decisão e agora ele está sob pressão. A pressão de um faraó que está fungando no cangote dele. Tu tem um cangote? Sabe o que é ter alguém fungando no seu cangote? Não é a delícia do seu amor. É um brutal, é um bruto fungando no seu cangote. Moisés olha para trás e o pânico toma conta do seu coração. E ele subestima o que tem na mão. Sabe o que ele vai fazer? Orar com medo. Senhor, o que eu faço agora? Oh, meu Deus do céu. Olha o que eu tenho às vezes entendido. Que nós gastamos muito tempo orando, não com fé, mas morrendo de medo. Às vezes o que nos aproxima de Deus é o medo daquilo não dar certo, ou daquilo funcionar, e a gente vai orar morrendo de medo, não cheio de coragem, de fé, de ousadia. Estamos levando um modelo mental equivocado para o ambiente do milagre. Posso me fazer compreender? Pela enésima vez, e quando você fala assim, N vezes, esse N já é plural, viu? Ele dá uma ideia exponencial, então não tem N vezes, tudo bem? É só uma dicasinha de português aqui. É N vezes, por causa da ideia exponencial do N, e não N vezes. Mas tudo bem, vai passar. Moisés está se movendo de um lugar para o outro. Deixa eu voltar à figura de Moisés. Ele está morrendo de medo. O mesmo medo que às vezes toma conta da nossa vida, do nosso coração. Estamos morrendo de medo para que o desemprego não alcance, a gente vai fazer corrente de oração, vai, entendeu? Fazer um monte de pirueta para tentar resolver, porque é o medo que está conduzindo a nossa vida. Já contei para vocês que quando eu era jovenzinho, minha mulher não está aqui não, está dando aula, né? Está dando aula, então deixa eu falar aqui, não contem para ela. Bom, não tem problema, eu namorava uma muchacha.
Não, eu não era casado, nem era, só tinha uma muchacha. E às vezes saía meio tarde da casa da muchacha, e eu tinha que passar por um lugar, e tinha um centro de macumba, bicho, que tinha um negócio de um índio do tamanho de um mundo, né? E tinha um cara de capa preta e uma cartola na cabeça. Eu ficava apavorado quando via aquele negócio. Então eu tinha que passar em frente àquela casa de curimba. Ah, meu irmão, eu enchi o meu peito e cheio de fé começava a cantar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus. Sabe o que era aquilo? É quem canta seus males espanta. Muitas vezes, gente, a canção que estamos cantando é para espantar o mal. Não é porque estamos possuídos pela fé. Compreende? Moisés está morrendo de medo, o que ele vai fazer? Orar. Ele tem uma palavra, mas até se esquece dela e vai orar. E, Senhor, meu Deus e meu Pai, amantíssimo Deus e eterno Pai, sacrossanto Senhor. E Deus diz: Moisés, por que tu clamas a mim? O que tu tens em tuas mãos? O que tu tens em tuas mãos? A pergunta será essa: o que é que você tem na sua mão? Uma faculdade, um complexo universitário pode começar numa sala, numa varanda da tua casa. E você subestima a varanda que você tem. O que tu tens, Moisés, na tua mão? Ele diz: eu tenho um cajado. E Deus diz: usa o cajado. Deus sempre vai usar aquilo que você tem na sua mão. Ei, o milagre de Deus sempre virá na direção daquilo que você tem na sua mão. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Pergunto para vocês dessa coluna aqui: o que é que você sabe fazer? O que você tem na sua mão? Eu não estou em nada subestimando você, só estou desafiando você a pensar. O que é que você tem na sua mão? Você pode ter uma indústria têxtil empoeirada naquela máquina que você não quer mais usar. O que você pode ter? A primeira loja de uma franquia, naquela cocada que você sabe fazer. O que você tem na sua mão? Deus não está brincando com o ser humano, e está nos dando segredos, contando-nos segredos que ninguém sabe. Não é uma brincadeira minha quando eu pergunto a você sobre aquela receita da galinha que sua avó fazia, porque pode estar naquele tempero a sua riqueza, e você olha para as necessidades que você tem, e ao invés de ser movido pela visão, você é movido pela necessidade que tem. Entre em pânico como essa mulher entrou em pânico. Eu estou fazendo aqui hoje o papel do Eliseu e dizendo para você: pega essa botija com um pouco de azeite, porque um cajado na mão de Moisés é só um cajado, mas um cajado nas mãos de Deus é capaz de abrir o mar. Entende? Uma botija com um pouquinho de azeite só dá para matar a fome na perspectiva humana, mas na perspectiva divina, uma botija com um pouco de azeite pode pagar dívidas para que seus filhos não sejam vendidos como escravos. Ao invés de procurar o banco para se endividar mais ainda, procure o que é que Deus está lhe dando para mudar essa realidade. Não estou aqui te dando ideias, estou aqui te provocando. Mas quem sabe está no teu fogão a tua solução, para nunca mais
Você viver o pânico, o desespero, o dissabor, a agonia de estar com a sua vida na mão dos outros. A sua vida precisa estar nas mãos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus e de Deus. Deus quer tirar você da mão daqueles que oprimem você. Vou contar pela enésima vez a historinha do cowboy. Desculpe, mas alguns lá em Lau não conhecem a história do cowboy. Eu vou contar essa noite só para meus irmãos do Lau. O cowboy era um rapaz, um jovem discípulo. Ele me procurou e disse para mim: Bispo Renato, eu estou angustiado. E cowboy chorava muito. Cowboy era apelido dele, o nome dele é Eduardo, vulgo cowboy. Por que cowboy? O pai dele tinha uma vacaria. Vacaria. E vendia leite para os vizinhos. E ele era responsável por limpar o dejeto da vaca. Dejeto da vaca. Ele chorando me disse, desculpe a palavra pesada, mas ele me disse chorando exatamente assim: Bispo, eu estou na merda. Merda de vaca. Ele disse: eu estou literalmente na M. Eu olhei para o cowboy e, como eu normalmente vejo uma indústria de cosmético dentro de um coco babaçu, eu olhei para ele e disse: filho, você está em pé sobre a maior riqueza da sua vida. Disse: como? É só cocô de vaca. Eu disse: o que você chama de cocô de vaca, eu chamo de adubo natural. Tem algum sentido para você? Eu disse: filho, você vai parar de chorar, você vai parar com essa angústia. Seu pai tem um sítio bem grande, você vai encontrar uma terra nesse sítio, vai pegar a terra boa, vai misturar com esse cocô de vaca, vai fazer uma mistura dessas coisas, vai ensacar, vai criar um rótulo e vai botar para vender na Avenida Brasil. Cowboy terra adubada. Tem sonoridade, não é não? Esse cara foi para a avenida vender aquilo que o oprimia, aquilo que ele não conseguia ver, e ele começou o seu negócio. Hoje, ele tem um negócio baseado na terra adubada, em mudas de plantas frutíferas, é um quiosque bem na avenida. Ele passou a viver deste tipo de atividade. Portanto, não subestime onde Deus colocou você, o que Deus deu a você, porque sua maior riqueza pode estar debaixo dos teus pés. Aquilo que você subestima, aquilo que te irrita, aquilo que te provoca, aquilo que te produz dores dentro do coração, pode ser a sua melhor chance que Deus está dando a você dentro desse planeta. Portanto, não diga nunca que você não tem nada, porque aquilo que Deus deu a você pode ser sua maior riqueza. Você pode ganhar como professor o que nenhum professor ganha na época em que vivemos. Passe a dar uma aula que nenhum deles dá, e você vai ver o resultado disso. Pode ser que você ganhe muitas vezes mais do que o piso da tua categoria. Agora você quer ser um professor comum que reclama o tempo todo, que não faz nada para mudar a realidade? Muda a realidade, nunca mais vão conseguir mandar você embora, e quem vai ditar o teu salário é você mesmo. Boa noite, tem gente aí essa noite?
Eu olho para Ezequiel, Deus o leva até um cemitério e diz: ei, Ezequiel, olhe para esse monte de osso seco aqui. Pode viver? Ezequiel se volta para Deus, não subestimando o que Deus é capaz de fazer, e diz: tu sabes, Senhor, se esses ossos podem viver. E Deus então diz: Ezequiel, o que tu dizes sobre esses ossos? Sabe, gente, que Deus é capaz de fazer coisas, nós temos até fé para entender isso. O problema é que não é só Deus, Ele quer usar você para mudar realidades. E é preciso que você esteja conectado a esse espírito de fé e de ousadia. Deus coloca você diante de um cemitério, não chore porque você está diante de um cemitério. Comece a dar ordem aos ossos secos. Essa foi a realidade do Ezequiel. Não subestime teu bairro. Alguns acham que só podem funcionar se mudar de bairro. Querido, não subestime o bairro onde Deus colocou você. Vou te contar uma história. Eu morei muitos anos numa macrocidade. Era uma cidade muito grande. Mas era assim, era um fenômeno muito interessante. Os emergentes dos bairros pobres passaram a comprar propriedades e mudar para bairro de gente rica. Mas onde vocês acham que eles iam buscar a riqueza? Vocês estão tão animados, meu pai, eu fico sensibilizado com tanta empolgação. Eles iam buscar a riqueza deles no bairro pobre. Compreende isso? Não subestime o bairro que você mora. Não subestime a família que você tem. Não subestime as crianças da sua casa. Os filhos que você tem. Não subestime, porque eles foram criados para irem mais longe do que você. E se você motivá-los, animá-los e fortalecê-los, eles vão superar você, vão ultrapassar os limites. Não subestime o marido que você tem, a mulher que você tem, o instrumento que você toca. Não subestime os quadros que estão dentro de você. Não subestime a poesia que está dentro de você e ninguém sabe disso. Porque há canções que Deus colocou dentro de nós que vão ressuscitar mortos, vão transformar realidades, podem mudar a economia de um país inteiro. Você olha para o seu quintal. Eu tinha comprado uma pequena propriedade e olhando para ela, eu pensei, caramba, eu gasto dinheiro nessa propriedade e ela não me rende absolutamente nada, só trabalho e dinheiro. Mas eu preciso mudar essa realidade. Chamei um senhor lá do bairro onde a propriedade estava e disse para ele: querido, o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro aqui? Ele disse: doutor, essa terra da Aipim, novamente estou com... Como é que chama Aipim? Macaxeira. Nessa terra da macaxeira, de primeira qualidade. Eu disse: é mesmo, cara? Eu falei: vamos fazer uma meia. Eu patrocino a aragem da terra, patrocino a compra dos caulezinhos, e você planta e cuida da roça. Ele disse: feito o negócio. Sabe o que passou a acontecer com aquele terreno que estava cheio de capim, mato, feio? Ele começou a produzir macaxeira, e eu passei a fornecer macaxeira para o Ceasa.
Estava conversando com o pastor Iquias hoje de manhã. Ele disse: bispo, meu quintal é miudinho, mas eu tenho 5 pés de tomate, que já estão colocando tomate. Eu tenho salsinha, cebolinha, tudo num lugar miudinho. E você está me dizendo que não tem dinheiro para comprar um tomate? Então plante. Disse para você quando nós começamos: meu quintal é pequeno, mas eu estou preparando minha sobremesa. Eu gosto muito de mamão. Então, eu propositadamente deixei umas sementes de mamão cair no chão sem que meus filhos vissem. Sim, porque se vissem, eles queriam arrancar tudo quanto é pé de mamão de lá, né? Para deixar o quintal mais arrumado. Mas já já eu vou comer mamão. O que é que você tem? Deus nos dá sementes aqui. Qual é a ideia que você tem tido? Você pode não ter uma vasilha, uma cacimba, uma cabaça, mas uma ideia pode mudar tudo na sua vida. Não subestime as ideias que Deus dá a você. É a história que todos nós sabemos. O cara andando pela selva amazônica, de repente um carrapicho gruda na calça dele. E ele começou a arrancar o carrapicho. E logo uma ideia brotou. Se eu construir um produto que se junte como a engrenagem desse carrapicho, eu posso ganhar dinheiro. A ideia do velcro, né? Velcro. Velcro. Sabe de onde sai? De um carrapicho grudado na calça de um explorador. Querido, a riqueza está aí. Está no ar. Está no mundo das tuas ideias. Você vive batendo num negócio que não rende nada. E fica com aquela loucura. É pouco, mas é seguro. Seguro? Nem a Vale do Rio Doce é um lugar seguro para se trabalhar. Nenhuma estatal é seguro para se trabalhar. Vou te dizer o lugar seguro que você precisa estar e nunca deve sair de lá. Seguro é você estar nas mãos de Deus. Este é o lugar da tua segurança. Querido, este é um momento da história que Deus tem dado a chance para nós reinventarmos o que estamos fazendo. Há uma maneira nova de você continuar fazendo o que você está fazendo com brilhantismo. Ninguém vê você porque você faz da mesma velha maneira de sempre. Muda a maneira. Coloque um pouco mais de cor, um pouco mais de perfume. Muda um pouco o visual. Força na peruca. Você vai conseguir. Mude o modelo, mude a abordagem. Mude a embalagem. Mude a perspectiva. Mude o discurso. Sabe, há muitas novas maneiras de se fazer as coisas. Eu estou pensando em umas coisas aqui. Querido, até uma nova maneira de se pensar o mundo da igreja está acontecendo. Hoje nós vamos participar da ceia. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia alguém estivesse a milhares e milhares de quilômetros, como hoje. Vamos ter gente nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Indonésia, aqui na América do Sul, vão estar comendo o pão e bebendo o cálice conosco. Eu estou me preparando até emocionalmente, espiritualmente, para entender esse novo momento, porque agora nós temos um tal de crente virtual, que a gente precisa respeitar. Tem os desigrejados que não suportam estar no meio de gente, por 1000 motivos. Decepção, problemas emocionais, enfim, não estou aqui para discutir os motivos.
preconceitos. Eu tenho um grupo de amigos que, se entrasse aqui, parte de nós ia se espantar com o modelo com a estampa deles. São pessoas que a gente não tem uma relação social muito saudável. São grupos muito diferentes de nós. No entanto, eles estão a 5.000, 6.000, 10.000 quilômetros distante daqui, comendo pão e bebendo cálice conosco, sem o medo de serem queimados na fogueira da nossa crítica. Isso é um novo modelo. Antigamente a igreja era aquela coisinha chata, né? Que negócio patético, previsível. O pregador, a gente tinha até medo de convidar os amigos para ir à igreja, porque, cara, o que esse cara, meu amigo, vai ouvir lá na igreja? É só piração, só coisa de doido. Então a gente vai acompanhando e as coisas vão mudando. Você quer pensar negócio da mesma maneira o tempo inteiro? Acrescente novas coisas. Dê um pigmento diferente ao que você está fazendo. Pode ser que a sua mesma atividade mude radicalmente a partir de um novo layout. Pode ser. Uma nova abordagem, uma nova perspectiva. Quero animar você a se mover pela fé e a nunca mais na sua vida dizer: eu não tenho nada. Se de tudo você não tiver nada materialmente, você tem um Deus que pode todas as coisas, que mora dentro de você, que decidiu habitar o teu interior, que decidiu mudar o teu coração. Então nunca diga mais para ninguém: eu não tenho nada, eu não possuo nada, porque o que Deus tem nos dado é riqueza. A gente vinha no carro para cá, estava conversando com minha mulher, meu genro e minha filha, e eu estava sendo atendido por um naturalista, e ele me dizia uma coisa assim, é um conceito dele, não estou te dizendo que é verdade ou que não é verdade, é um conceito dele, e eu estou respeitando o conceito dele como conceito dele. Ele me dizia assim: seu bispo, o senhor sabe que tudo que o seu corpo necessita vai nascer no seu quintal? Ele disse: Deus providenciará toda a medicação que o senhor necessita, e por incrível que pareça, me dizia ele, até nas frestas de uma pedra, entre uma pedra e outra, pode nascer a erva que vai trazer saúde para seu problema renal. Se coincidência ou não, ele me perguntou: quais são as plantas que tem lá no seu quintal? Aquelas que nascem entre as pedras. Na tua casa deve ter uma planta que nasceu entre uma pedra e outra. Eu disse para ele que tipo de planta que tinha lá, e disse: isto aí é um anti-inflamatório para o seu rim. O senhor tem problema renal? Eu disse: severo. Ele disse: aí está a solução. Querido, você está na mão de um Deus responsável. A vida não é um acidente de percurso. Nem a história é um acidente, nem sua vida o é. A nossa vida e a história são de fundamento conspiracional. Deus está conspirando a nosso favor o tempo inteiro. É que a dor que nós temos, porque os meninos vão ser vendidos, o cérebro da gente estabelece bloqueios, e a gente não é capaz de enxergar. Deus deu a você uma nova maneira de fazer as coisas, e você não está conseguindo ver. Deixa eu te falar, tem algum político aqui essa noite? Nenhum político? Poxa, que pena. Alguém que pretende ser político nesse estado? Só eu? Você também? Ok. Nós dois então, né? Não, brincadeira, só você. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém suporta mais o modelo de política vigente nesse país. Quem pensar num novo modelo vai sair na frente. Que modelo é esse? Pergunte para Deus. Há um novo modelo.
Por exemplo, ninguém suporta mais mentira. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não suportamos mais ser enganados por líderes que ludibriam nossa consciência, nossa boa vontade, o político que abriu os olhos para entender que não se faz mais política como antiga. Eu estava conversando com uma pessoa que labuta na política, e ele dizia: bispo, nem nós aguentamos mais o nível de corrupção que está acontecendo dentro do nosso país. Entende? Há uma nova maneira de fazer as coisas, há uma nova maneira de medicar, há uma nova maneira de advogar, há uma nova maneira de socializar, uma nova maneira de se apresentar produtos, uma nova maneira de criar coisas. Este é um tempo de recriar. Olha o que Deus tem dado a você, e nunca mais diga: eu não tenho nada na minha mão.